Olá, estamos aqui de volta, dando continuidade ao nosso curso preparatório para a certificação PMP do PMI. No vídeo anterior, nós falamos um pouquinho sobre gerenciamento do portfólio, gerenciamento dos programas e gerenciamento de projetos. Explicamos o conceito de um projeto, explicamos o que é o gerenciamento de projetos. Agora nós vamos avançar um pouquinho, vamos falar sobre grupos de processo, vamos falar sobre ciclo de vida do gerenciamento de projetos. Sem mais enrolação, direto pro conteúdo. Ainda no capítulo 1 do PMBOK, avançando um pouco nos conceitos básicos iniciais aí do PMBOK. Bom, o gerenciamento de projetos, ele assegura que a organização assuma os projetos certos e aloque os recursos críticos de forma apropriada. Então veja bem, por que nós temos que falar em assumir os projetos certos? Porque geralmente a sua cesta de projetos, a sua cesta de iniciativa é muito maior do que a quantidade de dinheiro que você tem para realizar esses projetos dentro da sua organização. Ou, muitas vezes o problema não é dinheiro, mas o problema pode ser tempo. Ou seja, você não tem tempo suficiente, ou gente, ou recursos suficientes para tocar todos os projetos. Isso acontece na nossa vida pessoal também. Geralmente nós temos muito mais projetos pessoais. Por exemplo, eu quero fazer um doutorado, eu quero morar fora do país, eu quero aprender um novo idioma. Muitas vezes não é nem questão de dinheiro, é tempo. Às vezes você não tem tempo. Então você tem que priorizar na sua vida pessoal quais projetos você vai colocar primeiro. Priorizar qual vai colocar primeiro é igual subir para cima e descer para baixo, né? Mas é bem isso mesmo, priorizar os projetos, colocá-los numa ordem de prioridade e selecionar aqueles que entrarão primeiro na sua cesta. Então, os projetos certos. Óbvio, lá em gerenciamento de programas, projetos e portfólios, existe um conceito chamado análise, seleção e balanceamento de portfólios. Inclusive, existe uma matriz chamada matriz AHP que nos ajuda a tomar decisão, a criar critérios objetivos para priorizar os projetos. Nas organizações, principalmente as organizações que nós devemos levar em consideração na hora de nos prepararmos para a certificação PMP, porque lembra lá das premissas, estamos numa mega corporação, lembra disso? Sempre que formos escolher uma resposta na prova, a gente tem que lembrar dessa premissa. Essas organizações, elas priorizam o portfólio, elas escolhem as iniciativas, separam as iniciativas corretas para serem colocadas primeiro, né? E aloque os recursos críticos de forma apropriada. Por quê? Eu já selecionei o meu portfólio, selecionei a minha cesta, todos os projetos que vão entrar no meu portfólio. Mas eu tenho recursos que são críticos dentro da organização, que eles devem ser muitas vezes até compartilhados. Então, qual a forma correta, a melhor forma de utilizar esses recursos, né? Então, o gerenciamento de projeto está aí para isso, para nos assegurar essa melhor gestão dos nossos recursos, do nosso tempo, do nosso dinheiro e colocar os melhores projetos, os projetos certos em prática, ok? O gerenciamento de projetos também garante que todos os níveis da organização compreendam a visão estratégica, as iniciativas que apoiam a visão, os objetivos e as entregas. Então, não há que se falar em projeto acontecendo dentro de uma organização sem que esse projeto esteja vinculado ao objetivo estratégico da organização. Ou seja, todo projeto dentro de uma organização é condição sine qua non, pelo menos para a prova de PMP, gente. Se você trabalha numa empresa em que acontece projeto que não tem nada a ver com a estratégia, ou seja, um projeto particular do chefe, de um sócio da empresa, esquece. Para a prova de PMP, pelo menos, todos os projetos que fazem parte do portfólio aprovado, do portfólio publicado dentro da sua cesta, né, eles têm um alinhamento com a visão estratégica da empresa. É isso que está escrito aqui, né? Que o gerenciamento de projetos garante que todos os níveis da organização compreendam a visão estratégica. Ou seja, as iniciativas que vão apoiar essa visão estratégica, elas devem estar totalmente alinhadas, né? E Carlos, me dá uma explicação básica, o que é essa ideia essa história de iniciativa? Apenas um parênteses aqui para ficar mais fácil. Bom, veja bem, gente. Toda organização, ela tem os seus objetivos estratégicos. Então, quais sejam? Por exemplo, aumentar o faturamento, crescer, se tornar a maior empresa,
Ou, por exemplo, numa empresa pública, pode estar vinculada, por exemplo, a prestar um melhor serviço para a sociedade. Eu não sei qual é a característica da empresa, da organização na qual você trabalha, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: toda organização tem seus objetivos, as suas diretrizes estratégicas. E para você realizar a sua estratégia, vou dar o exemplo aqui, por exemplo, da minha empresa. Para que a minha empresa seja uma das 100 maiores do mundo até 2026, uma visão estratégica, uma meta que nós temos, eu preciso realizar algumas iniciativas. Só que essas iniciativas, elas não vão acontecer naturalmente, elas não vão acontecer por osmose, né? Ou seja, simplesmente porque eu estou mentalizando aqui, simplesmente porque eu estou mentalizando, agora a minha empresa vai estar em 2026 entre as 100 maiores do mundo. Isso não vai acontecer. Para sair de um estado A e para passar para um estado B, que seja, por óbvio, de melhoria, né? Porque ninguém tem como uma meta, um objetivo estratégico piorar. As nossas metas, os nossos objetivos estratégicos são sempre melhorar. Então, para sairmos de um estado A e passarmos a um estado B, nós precisamos realizar ações, nós precisamos literalmente trabalhar, nós precisamos fazer movimentos dentro da empresa. E esses movimentos são realizados por intermédio de projetos ou por melhora nos processos da nossa organização. Ou projetos ou processos dentro da nossa organização. Esses projetos ou processos que são utilizados para tirar a empresa do estado A e passar a empresa para o estado B, com mais receita, com melhor visibilidade na sociedade, com mais crescimento, são as iniciativas estratégicas, ok? Então espero ter ajudado com esse parêntese. Vamos voltar aqui para o nosso material. Opa, desculpe, eu estava pulando aqui já, mas tem um ciclo interessante para mostrar aqui para vocês, que é esse ambiente organizacional, né? Então, revisão e ajustes no portfólio. Como funcionam essas revisões e ajustes no portfólio? Bom, nós temos um primeiro ciclo aqui de definição da estratégia. Definimos a estratégia. Uma vez definida a estratégia, essa estratégia ela vai culminar em um portfólio. Que na verdade o que é o meu portfólio? É o conjunto de todas as minhas iniciativas estratégicas, certo? Esse portfólio ele vai se materializar e se viabilizar por intermédio dos programas e projetos. E uma vez iniciada a operação desse portfólio, ele vai ficar em ciclos de replanejamento e ação, ciclos de replanejamento, ação, até que aqueles projetos concluídos, eles são transferidos para a área operacional da empresa. Então aqui eu tenho uma diretoria de projetos e aqui eu tenho uma diretoria de operações, que é quem cuida do dia a dia. O que é uma operação dentro de uma organização? É o dia a dia daquela empresa, daquela instituição, daquela organização. Então, por exemplo, uma empresa de telefonia, de fibra ótica, a operação dela é garantir que o serviço de internet continue no ar, que não caia. Uma empresa de TV a cabo é garantir que o sinal da TV chegue na sua casa. Isso é um projeto? Não. Agora, se ela estiver criando um projeto para reformular a tecnologia de prestação de serviço, ou para oferecer uma nova oferta para você, colocar uma nova oferta para você, oferecer uma oferta é igual subir para cima, né? Hoje eu estou um pouquinho prolixo, né? Mas tudo bem. Colocar uma nova oferta para você no mercado, né? Como cliente dela. Aí isso é um projeto. Foi para a operação, passou para o dia a dia da empresa. Então, um ciclo operacional para quê? Para garantir que aquele valor esperado está sendo agregado à empresa. Se aquele valor está sendo agregado ou não, eu vou descobrir fazendo uma análise do impacto nos negócios. Né? Faço uma análise do impacto nos negócios. E caso eu perceba que eu preciso mudar, eu retroalimento a minha estratégia e eu mudo a minha estratégia. A partir de agora, a minha estratégia é um pouquinho diferente. Eu adapto, ou se não for no campo estratégico, eu adapto o meu campo tático, gerencial, para atingir aquela estratégia. Agora a gente pode passar para o próximo slide. Bom, projetos possuem diversos componentes-chave que se interrelacionam durante o seu gerenciamento e, quando gerenciados de forma eficaz, resultam em uma conclusão bem-sucedida.
Bom, o que são esses componentes-chave, gente? Olha, no gerenciamento de projeto, nós temos aí, só dentro do PMBOK, 40 e tantos processos, 46, 47 processos, não me lembro agora, mas assim, é um calhamaço de entradas, ferramentas e técnicas e saídas. São inúmeras áreas de conhecimento, a saber, em integração, escopo, tempo, custo, comunicação, recursos humanos, riscos, aquisições, partes interessadas e por aí vai. Grupos de processo, iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento, todos esses componentes, eles se interrelacionam para atingir o objetivo do projeto, que é entregar o projeto dentro do prazo, cumprindo os requisitos de qualidade e sem estourar o orçamento. Basicamente é isso, né? Então é um pouco do que esse conceito, o conceito nos trouxe. Entregar um projeto de forma bem sucedida é cumprir o orçamento? Sim. É cumprir o cronograma? Sim. É não fugir do escopo, não fazer gold plate? Sim. Mas é, sobretudo, garantir a satisfação das partes interessadas, principalmente o patrocinador do projeto, que é quem está pagando a conta, correto? Então, essa é a ideia. Bom, o ciclo de vida do gerenciamento do projeto, ciclo de vida do projeto, na verdade, né? Todo projeto, como eu já antecipei para vocês, o conceito de gerenciamento de projetos, ele é finito no tempo. Ele tem que iniciar e ele tem que encerrar. Então, inicia do início ou começa do começo, né, já que eu estou prolixo mesmo. Né? No início do projeto, a gente tem que se preocupar com todo o levantamento de informações, requisitos iniciais, preparação da documentação, de visão do projeto, para que a gente não perca a visão e não, em vez de entregar um barco, por exemplo, a gente entrega um navio, algo muito maior do que o cliente está esperando, muito mais caro, muito mais demorado. Organização e preparação, que isso aqui está no âmbito do planejamento, execução do trabalho e término do projeto. Veja bem, cada projeto tem um ciclo de vida diferente. Se nós estivéssemos aqui agora, nesse momento, falando do ciclo de vida do desenvolvimento de um software, não seriam, digamos assim, essas fases do ciclo de vida do projeto, seriam outras. Por exemplo, RUP, que é o Rational Unified Process, ou Processo Unificado da Rational. Lá, o ciclo de vida do projeto, ele tem 4 fases: concepção, elaboração, construção e transição. Como se fosse concepção, elaboração, construção e transição. Veja, os nomes mudaram, mas a lógica é a mesma. Quando a gente está falando do ciclo de vida de um prédio, então projeto, são as plantas que o arquiteto e o engenheiro assinam, né? Escavação, fundação, estrutura, acabamento, né? E entrega para o marketing, venda, seriam outros. Já os grupos de processo de gerenciamento de projeto não podem ser confundidos com as fases do ciclo de vida do projeto. Isso é muito importante. Os grupos de processo são processo de iniciação, processo de planejamento, processo de execução, processo de monitoramento e controle e processo de encerramento. São 5 grupos de processo: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. O interessante nisso tudo, e a grande, digamos assim, sacada, é a gente observar que em uma única fase do ciclo de vida do projeto, ou seja, aqui, por exemplo, no início do projeto, em uma única fase, eu posso rodar os 5 grupos de processo. Por isso que esses 5 aqui, dessa bolinha, explode para cá, ou para cá, ou para cá, ou para lá. Jacobino, me dá um exemplo prático aí. Ok, você concorda comigo que apenas na fase de projeto, ou seja, onde nós estamos, pensando em um prédio, tá? A gente pode montar uma equipe, planejar, montar todas as plantas, fechar os projetos e lá na administração aprovar, conseguir uma aprovação do CREA, dos engenheiros, ok, tá pronto. Então eu iniciei, eu planejei, eu executei, monitorei, controlei, encerrei. Por exemplo, na fundação do prédio. A fundação do prédio. Eu posso planejar a fundação do prédio, escavar o terreno, executar a fundação do prédio, monitorar e controlar enquanto eu estou executando e encerrar. Então, em uma única fase do ciclo de vida do projeto, eu posso rodar os 5 grupos de processo. Isso se aplica para qualquer etapa de qualquer ciclo de vida de qualquer indústria. No desenvolvimento de software. Então, por exemplo, só na fase de construção, por exemplo, na fase de construção do componente do software que está sendo desenvolvido, eu posso planejar, iniciar, planejar, executar, monitorar e controlar e encerrar.
Isso não muda. Na área farmacêutica, na área de engenharia espacial, não muda, tá? Então, 5 grupos de processo, né? E as 10 áreas de conhecimento. Em cada um desses grupos de processo, nós temos as áreas de conhecimento. É óbvio, por exemplo, nem todos os grupos de processo têm todas as áreas de conhecimento. De forma, digamos assim, formal como um processo. Mas como todo o gerenciamento de projeto ele é integrado, e é por isso que a integração nós vamos estudar no final, eu tenho que olhar para todas as áreas de conhecimento a partir do determinado grupo de processo que eu estou estudando naquele momento. Então, se eu estou estudando a iniciação do projeto, se eu estou trabalhando na iniciação do projeto, no grupo de processo de iniciação, eu tenho ali o termo de abertura do projeto, por exemplo, que é um processo da iniciação. Na hora que eu for montar um termo de abertura, eu tenho que ter uma ideia do orçamento. Gerenciamento área de conhecimento, gerenciamento do custo. Eu tenho que ter uma ideia do prazo, mais ou menos, ou pelo menos da meta que eu espero que esse projeto fique pronto. Gerenciamento do tempo. Eu tenho que ter uma ideia do que vai ser feito, a visão, a declaração de escopo, que também acontece ali na iniciação, né? Uma visão do que vai ser feito. Dos riscos iniciais, um bom termo de abertura, ele traz ali quais são as visões dos riscos iniciais, né? Das compras, do recurso que será necessário, das pessoas envolvidas, recursos humanos, da comunicação, ou seja, no grupo de processo da iniciação, apesar de eu não ter um processo de cada área de conhecimento, mas eu pincelo, de maneira geral, todas as áreas de conhecimento dentro de cada um desses grupos de processo, ok? Então, as áreas de conhecimento que nós já falamos sobre elas. Tá ok? Bom, o vídeo de hoje fica por aqui e nós continuamos com mais informações, avançando um pouco mais ainda no capítulo 1 do PMBOK a partir do próximo vídeo. Grande abraço aqui do professor Carlos Jacobino.